Fala, torcedor do Verdão! Se você é um verdadeiro fã do Palmeiras, daqueles que sangram verde e branco, que vibram com cada gol e sofrem com cada derrota, então você está no lugar certo. Aqui é o Mancha Alviverde News, o canal que respira Palmeiras 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso Verdão, não perca tempo. Inscreva-se no canal agora mesmo e deixe o seu like nesse vídeo, porque só quem é palmeirense de verdade sabe o quanto essas notícias mexem com o nosso coração. E prepare-se, porque o que vem por aí é simplesmente explosivo. É uma bomba que acabou de cair no mundo do futebol e que vai fazer você ficar grudado na tela até o último segundo. Vamos começar com uma notícia que já está deixando a nação alviverde em polvorosa. O Palmeiras está se preparando para mais um confronto decisivo no Brasileirão. E o jogo contra o Vitória, que acontece neste domingo, está mexendo com os ânimos de todos. O Verdão vem de uma derrota dolorida contra o Corinthians na Copa do Brasil. Um revés que ainda ecoa nas arquibancadas e nos corações dos torcedores. E agora, o time precisa mostrar que tem força para se levantar e dar a volta por cima. A escalação já foi definida, mas, como sempre, há surpresas e desafios que podem mudar o rumo dessa história. O técnico, aquele que comanda o nosso esquadrão verde, teve que mexer no time titular por causa de alguns desfalques importantes. Sim, torcedor, alguns guerreiros estão fora de combate, entregues ao departamento médico por conta de lesões que pegaram todos de surpresa. Isso significa que o comandante vai precisar usar toda a sua genialidade para montar uma equipe que entre em campo com fome de vitória, pronta para mostrar que o Palmeiras não se abala fácil. Mas o que será que isso significa para o jogo contra o Vitória? Será que o Verdão vai apostar em uma formação mais cautelosa, protegendo as linhas defensivas para evitar surpresas? Ou será que vamos ver um time ofensivo partindo para cima desde o apito inicial, como se fosse uma final de campeonato? O adversário, jogando no temido Barradão, em Salvador, não vai facilitar as coisas. A torcida deles deve lotar as arquibancadas, transformando o estádio em um caldeirão fervente, pronto para empurrar o time da casa. E o Palmeiras, mesmo vindo de um tropeço, sabe que esse jogo é uma chance de ouro para provar que está na briga pelo título, que tem garra, que tem alma. Os treinos da semana foram intensos, com o elenco suando a camisa para corrigir os erros do último confronto e ajustar o que for preciso. E os torcedores como você estão ansiosos para saber quem vai entrar em campo como titular, quem vai ficar de fora. As respostas estão quentes, recém-saídas do forno. Mas ainda não é hora de revelar tudo? Fique ligado, porque tem muito mais vindo por aí, algo que vai fazer o chão tremer e os cabelos da nuca arrepiarem. Por que, torcedor? Se você acha que a escalação e os desfalques já são notícia suficiente para agitar o seu domingo, prepare-se para o que vem agora. Segure-se na cadeira, respire fundo, porque uma bomba atômica acabou de explodir no mundo do futebol brasileiro e ela tem o Palmeiras no centro de tudo. O técnico do Vitória, Fábio Carille, aquele que comanda o adversário deste fim de semana, abriu a boca e soltou uma frase que está reverberando como um trovão em todos os cantos do país. Ele olhou para o Palmeiras, para o nosso Verdão e disparou sem medo. Dinheiro eles têm, mas e o futebol? Sim, você ouviu direito. Dinheiro eles têm, mas e o futebol? Essa declaração não é só uma provocação, não é só uma faísca para aquecer o confronto. É um terremoto, é um tsunami, é algo que pode mudar o rumo da história do futebol brasileiro para sempre. E agora, a pergunta que não quer calar. O que está por trás dessas palavras? Por que Carille resolveu jogar essa granada no colo do Palmeiras justo antes de um jogo tão importante? Será que ele está blefando, tentando desestabilizar o nosso time? Ou será que ele realmente acredita que o Verdão não tem o que mostrar dentro das quatro linhas? Vamos mergulhar fundo nessa história, torcedor. Porque Fábio Carille não é qualquer figura no futebol. Ele é um nome de peso, um estrategista que já deixou sua marca no esporte. Carille é um técnico que construiu uma carreira sólida, passo a passo, com muito suor e dedicação. Ele já passou por grandes clubes como o Corinthians, onde levantou taças e fez história ao conquistar o Campeonato Brasileiro em 2017, mostrando que sabe como liderar um time ao sucesso.
Antes disso, ele foi auxiliar técnico por anos, aprendendo com mestres do futebol, observando cada detalhe, absorvendo cada lição. Carille é aquele tipo de profissional que conhece o jogo por dentro e por fora, que entende o que funciona e o que não funciona. E agora, se o à frente do Vitória, ele está tentando reerguer o time baiano, trazer de volta os dias de glória, mesmo com um elenco mais modesto. Mas o que o levou a soltar essa frase tão cortante contra o Palmeiras? Será que foi um momento de impulso, uma estratégia calculada ou uma crítica sincera ao que ele viu do nosso time em campo? Pense comigo, torcedor. O Palmeiras é um dos clubes mais ricos do Brasil, com investimentos pesados em contratações, estrutura, tudo o que o dinheiro pode comprar. Nos últimos anos, o Verdão tem colocado a mão no bolso para montar elencos de dar inveja, com jogadores que custam milhões e que fazem os adversários tremerem só de pensar em enfrentá-los. Mas Carille parece não estar impressionado. Ele jogou essa dúvida no ar, como se dissesse: vocês têm o cheque, mas cadê o futebol que encanta, que domina, que cala a boca de quem duvida? E essa provocação caiu como uma luva para o jogo deste fim de semana, porque agora o Palmeiras tem a chance de responder dentro de campo, com bola rolando, com suor, com raça. Será que o Verdão vai usar isso como combustível para engolir o Vitória no Barradão? Ou será que a declaração de Carille vai plantar uma semente de incerteza na cabeça dos jogadores e da torcida? A imprensa esportiva, claro, já pegou essa história e está fazendo um carnaval. Os programas de debate estão pegando fogo, com comentaristas gritando uns com os outros, alguns defendendo o Palmeiras, outros concordando com Carille. Nas redes sociais, os torcedores estão em pé de guerra. Tem palmeirense dizendo que isso é só inveja, que o Vitória não tem moral para falar do Verdão, e tem quem ache que Carille tocou num ponto fraco, que o time precisa jogar mais bonito, mais vistoso, mais digno da nossa história. E você, o que acha, torcedor? Está do lado de quem? Acha que o Palmeiras é só dinheiro ou tem futebol de sobra para calar a boca de qualquer um? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão está só começando. E o jogo em si, torcedor, promete ser uma batalha épica. O Vitória, jogando em casa, vai querer aproveitar essa polêmica para crescer, para mostrar que pode bater de frente com um gigante como o Palmeiras. O Barradão vai estar pulsando, com a torcida deles empurrando o time do primeiro ao último minuto. Já o Verdão, mesmo com desfalques, mesmo vindo de uma derrota, tem a obrigação de mostrar que não é só um clube rico, mas um clube vencedor, um clube que honra sua camisa. O técnico do Palmeiras, aquele que comanda a tropa, vai ter que usar toda a sua experiência para montar uma estratégia que neutralize o adversário e transforme essa provocação de Carille em motivação. Será que vamos ver um time misto, com jovens da base ganhando uma chance de brilhar? Será que o esquema tático vai mudar para surpreender o Vitória? As possibilidades são muitas e a expectativa está nas alturas. E tem mais, o clima em Salvador pode ser um fator decisivo. O calor, a umidade, o peso de jogar fora de casa, tudo isso pode testar o físico e a mente dos jogadores do Palmeiras. Mas o Verdão já passou por situações assim antes e sabe como lidar com adversidades. A torcida que viajar para apoiar o time no Barradão vai fazer a diferença, cantando alto, mostrando que o Palmeiras nunca está sozinho. E a arbitragem, torcedor, também merece atenção. Em um jogo tão quente, com tanta coisa em jogo, qualquer decisão polêmica pode virar o placar de cabeça para baixo. O VAR estará de olho e os torcedores de ambos os lados já estão preparados para reclamar ou comemorar, dependendo do que acontecer. Mas vamos falar da importância desse confronto para o campeonato. Uma vitória contra o Vitória pode colocar o Palmeiras ainda mais perto do topo da tabela, mostrando que o time está firme na briga pelo título. Por outro lado, um tropeço pode abrir espaço para os rivais e aumentar a pressão sobre o elenco e o técnico. Para o Vitória, bater o Palmeiras seria um feito histórico, um recado para o Brasil inteiro de que eles não estão na Série A à toa. E a declaração de Carille só coloca mais lenha na fogueira. Porque agora esse jogo não é só sobre 3 pontos, é sobre honra, é sobre provar um ponto, é sobre responder com futebol a uma crítica que ecoou pelo país inteiro. E se você acha que essa história já está grande, torcedor, ainda tem mais camadas para explorar, pense no impacto que isso pode ter no futuro do Palmeiras. Se o time vencer, essa vitória pode ser o começo de uma arrancada rumo ao título, uma prova de que o dinheiro sim está sendo bem usado, que o futebol está lá, vivo e pulsante.
Mas se perder, a pressão vai crescer, as críticas vão se multiplicar e a torcida vai cobrar ainda mais. E o Carille, hein? Se o Vitória ganhar, ele vai sair como o gênio que mexeu com o psicológico do adversário. Se perder, vai ter que engolir as palavras e ouvir que falou demais. Esse jogo, torcedor, não é só um jogo. É um capítulo que pode definir o rumo da temporada para os dois lados. E o que dizer da torcida do Palmeiras? Vocês que estão assistindo a este vídeo, que acompanham o Mancha Alviverde News, são o coração desse time. Vocês que lotam o Allianz Parque, que gritam até ficar roucos, que fazem rituais antes dos jogos para trazer sorte. Qual é o seu ritual, torcedor? Usa a mesma camisa em todo jogo importante? Assiste com os amigos no mesmo bar? Conta pra gente nos comentários, porque a paixão de vocês é o que move o Verdão. E nesse domingo, mesmo estando tão longe do Barradão, a energia de vocês vai chegar até os jogadores, vai empurrar o time para provar que Carille está errado, que o Palmeiras tem futebol sim, e muito. E por falar em futebol, vamos falar do que está em jogo além dos 3 pontos. Palmeiras tem uma história gloriosa, é um dos maiores clubes do Brasil, com títulos que enchem os olhos de qualquer torcedor, mas nos últimos anos, o investimento pesado em contratações trouxe uma expectativa enorme, a diretoria abriu os cofres, trouxe reforços de peso e a torcida quer ver resultados. Carille jogou essa dúvida no ar, mas o Palmeiras já mostrou antes que sabe responder na bola. Lembra daqueles jogos históricos, torcedor, em que o Verdão calou os críticos com atuações de gala? Esse pode ser mais um desses momentos, mais uma página na nossa história que vamos contar para os nossos filhos e netos com orgulho. E o Vitória, por outro lado, não é um adversário qualquer. Mesmo sem o mesmo poder financeiro, o time baiano tem tradição, tem garra, tem uma torcida que não desiste nunca. Carille sabe disso e está tentando usar essa energia a seu favor. Ele quer transformar o Barradão em uma fortaleza impenetrável. Quer que o Palmeiras sinta o peso de jogar fora de casa. Mas o Verdão já enfrentou situações piores e saiu vitorioso. O calor de Salvador, a pressão da torcida adversária, os desfalques no elenco. Nada disso é novidade para um clube que já conquistou o Brasil e o mundo. E tem mais, torcedor. A preparação para esse jogo foi intensa. Os treinos foram fechados, o técnico ajustando cada detalhe, os preparadores físicos garantindo que o time esteja no auge da forma, mesmo com a sequência desgastante de partidas. O departamento médico está correndo contra o tempo para recuperar os lesionados, mas os guerreiros que entrarem em campo vão ter que dar o sangue, vão ter que honrar a camisa como nunca antes. E os jovens da base, hein? Será que vamos ver algum garoto subindo para o profissional e mostrando que o futuro do Palmeiras está garantido? Tudo isso está na mesa. Tudo isso está em jogo neste domingo. E a mídia, torcedor, não para de falar sobre isso. Os jornais esportivos estão estampando a frase de Carille nas capas, os programas de TV estão chamando especialistas para analisar cada palavra, cada entonação. Tem comentarista dizendo que o Palmeiras precisa jogar mais bonito, que o dinheiro tem que se traduzir em espetáculo. Outros dizem que isso é só provocação barata, que o Verdão não precisa provar nada pra ninguém. E nas redes sociais, os memes estão pipocando, tem torcedor do Palmeiras respondendo com fotos de troféus, tem rival zoando, tem de tudo um pouco. Esse é o futebol brasileiro, torcedor. Essa paixão que não tem igual em nenhum outro lugar do mundo. E o que dizer do aspecto tático desse jogo? O técnico do Palmeiras pode surpreender, pode mudar o esquema, pode apostar em uma marcação alta para sufocar o Vitória desde o início. Ou quem sabe uma postura mais reativa, esperando o momento certo para dar o bote? Do outro lado, Carille deve estar planejando algo especial, algo para explorar os desfalques do Verdão, para mostrar que sua provocação tem fundamento. Será um duelo de mentes, uma guerra de estratégias e quem estiver mais preparado vai sair com a vitória. E os jogadores que entrarem no segundo tempo, aqueles que vêm do banco, podem ser os heróis ou os vilões dessa história. O técnico vai ter que ser cirúrgico nas substituições porque cada minuto vai contar? E o VAR, torcedor? Em um jogo tão quente, com tanta rivalidade e polêmica no ar, o árbitro de vídeo vai estar sob os holofotes. Qualquer lance duvidoso, qualquer pênalti, qualquer cartão pode virar motivo de debate por semanas. A torcida do Palmeiras já está de olho, porque sabe que decisões assim podem mudar o rumo de uma partida. E a torcida do Vitória também, pronta para cobrar se achar que foi prejudicada?
Esse jogo tem tudo para ser um daqueles que a gente lembra por anos, que entra para os anais do futebol brasileiro como um marco. E se o Palmeiras vencer, torcedor? Imagina só, o time entra em campo, ignora a provocação, domina o Vitória e sai do Barradão com 3 pontos na bagagem. Seria uma resposta perfeita, um tapa na cara de quem duvida do futebol do Verdão. E se perder? Aí a coisa muda de figura, a pressão aumenta, os questionamentos crescem e Carille vai sair como o profeta que previu tudo. Mas o futebol é imprevisível e é por isso que a gente ama tanto esse esporte. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, esse confronto vai ficar na história e a declaração de Carille já é um divisor de águas. Então, torcedor do Verdão, o que você acha disso tudo? Acha que o Palmeiras vai calar o Carille com uma atuação de gala? Acha que o dinheiro do Verdão é só fachada? Ou tem futebol de verdade por trás? Conta pra gente nos comentários, porque sua opinião importa, sua voz é parte dessa história. E não se esqueça, esse jogo é só o começo. O Mancha Alviverde News vai trazer todas as análises, todas as reações, tudo o que você precisa saber depois que o apito final soar. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá e clica no botão, deixa o seu like, chama os amigos para assistir junto, porque o Palmeiras merece uma torcida engajada, uma torcida que não deixa a peteca cair. E agora, vamos para o grande finale, torcedor. Independentemente do que aconteça neste domingo, uma coisa é certa: o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo depois dessa bomba de Fábio Carille. Ele jogou a luva no chão, desafiou o Palmeiras e agora o Verdão tem a chance de mostrar que tem muito mais do que dinheiro. Tem história, tem torcida, tem alma. Esse jogo é mais do que 3 pontos, é mais do que uma resposta a uma provocação. É um grito de guerra, é um recado para o Brasil e para o mundo. O Palmeiras está vivo, o Palmeiras é gigante e ninguém vai nos derrubar tão fácil. Então prepare-se, torcedor, porque o espetáculo está só começando. Fique com o Mancha Alviverde News, porque aqui o Verdão é rei e essa história está longe de acabar. Isso muda tudo!